Bom, beleza, bora fazer o fechamento da semana aí, fazer ele um pouquinho mais rápido hoje, já são 6h35. Só tá, acho que... Não, tá de boa, tá dando um equinho, acho que você diminuir um pouquinho o volume aí da show. É um retornozinho. Não, é um retornozinho, só... Acho que você mutar aí fica melhor. Aí, show. Bom, bora lá. O S&P hoje, desde a abertura ele trabalhou na tendência de baixa, no final do pregão ele se recuperou. Nos 5 minutos a gente teve esse pivôzinho aqui que foi cumprido, tá? Ele foi até o final. Ó, foi até o último alvo, certo? E depois começa a correção normal. Porém, nos 60 minutos, a gente já tem um pivô bem maior, que chegou a ser perdido no intraday, mas como ele bateu naquele último alvo e que também era essa linha de retorno aqui, que é um fundo anterior, o preço dá uma corrigida. Normal, tranquilo, vamos ver como é que ele abre domingo no overnight. Então, o pivô de baixa para os 60 minutos, por enquanto, é esse daqui. Tá? E no diário, o pivô que eu falei ontem, que poderia ser o que fosse da drive para a queda do SP500, opa, aí, ele vem se confirmando, porém segurou no último fundo aqui. Correto? Então a gente tem topo, fundo, correção, média de 20 descendente, preço pela primeira vez abaixo das 50. Vamos ver aqui, desde quando começou a subir, desde quando armou o primeiro pivô de alta, em momento algum o preço trabalhou abaixo das 50, hoje foi o primeiro fechamento abaixo da média de 50, então vamos ficar de olho aí que isso daqui pode ser o sinal que a gente está esperando de uma possível correção. Além disso, tem um pullback perfeito na LTA e precisa perder esse fundo antes para a gente falar em alvos. Mas o pivô está aí, o primeiro alvo é justamente na M200. É a tal da coincidência, né? Que não existe. Tem aqui o SP-CML, chegou a perder ó, no intraday, mas vem se segurando. Então, vamos ver. VIX voltou a trabalhar na casa dos 25, nada demais. Russell 2000, leve queda. Dow Jones, leve queda. Volta aqui para M50, bem parecido com o movimento da S&P, ó, parecendo um pivôzinho. Transporte, leve queda. EWZ hoje caiu 4,5%. 4,5%. Isso daqui sim chama atenção, porque a gente vinha tendo volatilidade bem menor na EWZ, mas parece que os gringos começou a vender com mais força. O preço trabalhando abaixo da M50 também, a 20 aqui também já ficou para trás. Vamos ver, isso daqui pode virar um pivô também caso perca esse fundo aqui. E de qualquer forma ainda tem as retrações desse movimento de alta aqui também a serem buscadas. E a gente pode deixar até isso daqui mesmo como um pivô, o último alvo seria aqui, e aqui provavelmente o primeiro alvo, se não me engano. Deixa eu ver, exatamente, ó. O primeiro alvo seria exatamente a última retração. Seria por aqui. Ibov, vamos olhar no TRID. Dólar, índice no intraday se segurou naquele canal, né? Eu vou falar dele do Ibov. O dólar fechou hoje com uma alta bem forte. A gente viu uma super trend aí no dólar hoje durante o intraday e veio buscar essa LTA. Foi buscar exatamente a média de 20 do diário e superando a média de 50. De duas uma, ou é um pullback, ou este movimento aqui vai virar um pivô de alta, ou num semanal da vida, isso daqui ainda pode continuar sendo uma grande consolidação. Vamos ver o que vai acontecer por enquanto. DXY, que é o dólar global, subiu um pouquinho. Olha a diferença para o dólar em relação ao mundo, para o dólar em relação ao Brasil. Então, esse movimento de alta no dólar é um movimento totalmente local. Euro continua dentro daquela faixa de consolidação, buscou a 50 e retornou. Euro-dólar. Euro-BRL
também forte, alta, então alta nas duas moedas principais, no euro e no dólar, em comparação ao real. O ouro, naquela faixa de lateralização, está vindo armar um power breakout ou um breakout aqui na M50. Bitcoin voltou a subir, se segurou nessa região de topos anteriores aqui e invadiu o fundo do pivô. Então a gente puxa isso daqui como retração agora. A tendência ainda é de baixa, média de 20 para baixo, 50 está aqui em cima. Se ele vir buscar aqui alguma das retrações e começar a cair, a gente tem um novo pivô. E esse daqui também foi 100% dessa queda, tá? Desse movimento aqui, ó. Então, 100% atingido, correção. Stock 600, índice da Europa, fechou com leve baixa, Alemanha leve baixa, Nikkei parado, Xangai, uma puta de uma alta hoje, hein? Vamos ver aqui, fundo, bom, foi primeiro alvo desse pivô, desse movimento aqui, e ele armou um micro pivôzinho aqui, que eu vou até projetar ele para ver os alvos, ó, primeiro alvo aqui, um pouquinho acima do que fechou hoje, segundo alvo nessa linha de retorno, terceiro alvo no topo anterior. Então, deixa esse estudo aqui. Opa. Petróleo vem de 3 dias seguidos de alta, hoje ficou paradinho, também, commodities também leve, alta, segurando na M50. Todo o mercado, como num contexto geral, está se segurando na M50 ou está na região da M50. Futuros de petróleo, Nasdaq continua na tendência de queda, né? Já perdeu o último fundo, então a gente pode até espelhar esse movimento para baixo. Deixa eu só trocar a cor desse. Vou colocar um azul aqui. Espelhar este fundo. Então, alvo lá nos 10 mil. Acho justo. As FANGs, nada demais. Tesla indo na contramão da Nasdaq hoje. Pós aqui, tranquilo. E o restante aqui a gente não vai olhar porque... vamos olhar a Cogna aqui rapidinho. Olha só, olha que bonito. Próximo alvo nos 4,90. Tá perdendo aquela região de suporte que a gente tinha traçado antes e segue em direção aos 4,90. Quem não estopou ainda, estopa porque já deu ruim. Já deu muito ruim, na real. Antes de falar do índice do dólar, vamos ver aqui já o IBOV. Destacar. Aumentar. Ó, olha só que bonito, que bonito. Quase 2% de queda, fazendo um pullback perfeito aqui nesse canal cinza, tocando na linha de retorno do canal amarelo, sentindo a média de 20 e indo buscar novamente fundo, tá? A gente vai depender agora de segunda-feira para ver como que abre, mas se perder o fundo, se perder a 200, a gente vai ter um belíssimo pivô de baixa, tá? Um belíssimo pivô de baixa, e a gente vai ter um pivô de baixa ainda maior armado neste movimento aqui, certo? Então a gente vai ter dois pivôs de baixa, um no time frame um pouco menor e um no time frame maior, correto? Isso caso perca fundo, perca 200 e venha na região aqui dos 94 e 91. Sinceramente, eu acho que 90, 91, 92 é bem saudável e as retrações para o IBOV estão aqui em 88, 85 e 78. Esse 83 aqui, 83, 85, eu acho que seria onde uma correção seria até natural. O OBV vem confirmando o preço, tá? Então vem em queda também, e o IFR fez uma bela de um movimento de venda aqui. Também deixa eu puxar essa linha reta aqui. Último fundo, ó, vem buscar o último fundo também, o IFR. Então a gente tem o movimento se confirmando, tanto no OBV quanto no IFR, e o preço confirmando também. Fechamento nos 98. Vamos aqui para o índice, para o dólar, então. Dólar hoje que fez uma super tendência,
certo? Esse Fibo que a gente está vendo aqui, ele está no time frame maior, ele está nos 15 aqui, tá? Por quê? Porque como no intraday aqui, que foi esse movimento, foi o pivô que ele ativou e armou, ele armou e ativou e cumpriu os últimos alvos, no momento que ele passa, a gente tem que procurar um pivô maior, certo? Se o movimento continua, ele vai buscar um pivô maior, ele vai buscar um alvo maior. E o único alvo que a gente tem, já que a gente não tem um pivô nessa região aqui, é esse espelhamento aqui, e ele foi no último alvo do espelhamento já hoje, tá? Ele subiu aqui 2,5%, quase 3%. Se a gente pegar o fechamento do dia aqui, provavelmente vai dar 3%. Deixa eu ver o 2,90. 2,90, praticamente 3% de volatilidade no dólar. Isso é muito. Para uma moeda, é muito. Qual era o trade que a gente tinha aqui no dólar, então, no começo do dia? Esse pivôzinho, ele abre já numa tendência de alta, já, assim, de cara ele já abre subindo, corrige até a 50%, dá a entrada antecipada e dá a entrada confirmada. O gráfico ele vai ficar um pouquinho esquisito, porque o movimento foi muito esticado hoje. Então ele dá uma entrada confirmada aqui no rompimento, e depois ele vem sendo balizado pelas médias. E aí aquela situação, bateu na média, compra, bateu na média, compra, bateu na média, compra, bateu na média, compra. Porque é uma super trend, certo? E aqui já no início do dia, a partir de, sei lá, meio-dia, a gente já tinha identificado que era uma super trend. Porque a média de 8 está para cima, a média de 20 está para cima. A gente não tem um candle vermelho nesse gráfico. A gente não tem um candle vermelho no dia de hoje. Tá tudo verde e preto, ou seja, é tendência e correção, tendência e correção. Não tem um candle branco, não tem um candle branco, não tem um candle vermelho. É tudo verde e preto. Então não tinha como errar. Era tendência e correção, tendência e correção. Certo? Então não vou ficar falando muito sobre o dólar. Daria para ter entrado aqui, saído no primeiro, no segundo, no terceiro. Daria para ter entrado quando bateu na média e saído aqui em cima, tá? Então não tem muito o que se falar. A primeira entrada foi essa, e depois era bateu na média, compra, 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 e fecha no último alvo do espelhamento do movimento maior, tá? Nos 60 minutos, olha o movimento, o jeito que ficou. Extremamente esticado, tá? Reto. Beleza. E o índice abriu um pouquinho mais feio hoje, porém a gente tinha dois fatores nele que fazia a gente ficar esperando uma venda. O SP500 derretendo e o dólar subindo igual louco, tá? Fora o resto de todo o contexto aí. Ele abre numa espécie de lateralização, uns candles bem fraquinhos aqui, com volume muito ruim. Olha o volume muito ruim aqui no começo do dia, tá? E aí quando o mercado à vista abre, aí sim entra um puta de um volumão, mas aqui não dá para vender, porque o movimento já esticou, e a gente não tem alvos, tá? A gente não tem como projetar um alvo a partir desse movimento aqui. Ele sobe, bate na 50, faz um topo, ensaia uma venda aqui, imaginando que iria perder fundo e poderia ter um espelhamento aqui, só que este candle aqui, ele fecha, ó, o fechamento dele é acima do fundo anterior. Então ele não rompeu o pivô, por isso que não deu venda. Talvez uma venda antecipada aqui em cima, mas aqui embaixo ele não deu venda, ele não rompeu fundo. Este candle aqui, que seria para romper fundo, ele faz um martelão e volta a subir. A partir do momento que ele volta a subir e faz esse topinho aqui, a gente já identifica que é uma lateralização. No momento que ele faz esse candle aqui, a gente identifica a LTA e se mostra um grande triângulo, tá? Triângulo esse que é rompido com a barra de força, abertura praticamente sem sombra aqui, tá? Sombrinha de 15 pontos, então a barra totalmente vendedora, com todas as médias ficando para trás,
ela vira a 50, vira a 8, vira a 20 e vira a 200. Todas as 4 médias que a gente usa. Rompe, dá a primeira entrada. Primeira boa entrada. Depois dá uma segunda boa entrada aqui. Depois dá uma terceira boa entrada na perca da mínima deste candle aqui, projetando este pivô. Ele vem até o primeiro alvo, que num 60 minutos a gente tem um outro triângulo ainda maior, e o primeiro alvo era justamente próximo da base desse triângulo, tá? Esse triângulo verde aqui. Então, ele vem, busca a base do triângulo, lateraliza, percebe que o preço aqui, ele faz uma coisa muito bacana. Se caso tivesse no trading e fizesse um stop barra, com stop aqui, ó, stop nessa linha pretona aqui, percebe que a máxima desse candle vermelho aqui, que foi o último candle de força, não é superada em momento nenhum. E a média de 20, quando chega no preço, faz ele cair de novo. E dá até para continuar. Quem vendeu aqui em cima poderia até continuar até as 14h40, que foi quando ele fez fundo, certo? Então, quando a média de 20 chega, ele vem perdendo fundo, a gente tem uma quarta venda neste candle antecipada ou na perca deste giftzinho aqui, tá? Na perca desse giftzinho aqui, e ele vai buscar o último alvo do espelhamento do triângulo e aí lateraliza e faz um fundo duplo no mesmo local, beleza? Então, os dois ativos que a gente opera, tanto o índice quanto o dólar, bem direcionais hoje. O índice um pouco mais travado no começo, mas depois andou muito, da primeira entrada aqui até o fundo aqui do dia, vamos pegar até o último alvo, foram 1.500 pontos. 1.500 pontos que, dependendo de como fosse feita a gestão, né, de como fosse feita a condução do trade, dava para sair com os 1.500 num único trade. Beleza? Então, acho que é isso. Os dois andaram bem. O índice, em momento nenhum, chegou a ensaiar a compra. O gráfico bem direcional também. O dólar bem mais bonito, obviamente, em linha reta praticamente. Mas o índice também deu um trade excelente e depois deu ainda a oportunidade para quem perdeu esse trade de fazer um segundo trade ainda que chegou a dar aqui 500 pontos. Não pegou 1.000, mas pode ter pego 500. Então, todo mundo ficou feliz hoje. Tá bom? É isso. Até segunda. E estudem, porque se esse pivô do SP500 começar a se confirmar e a gente tiver mais dias de queda, a gente pode ter mais dias com esse tipo de movimento no índice e no dólar. Tá bom? Falou pra vocês.